Igreja querida do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Olha só que preciosidade nós vamos ler agora nesta primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, nós já lemos 2 versículos, mas vamos ler completo agora, do 19 ao 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 25, e o apóstolo escreveu assim: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Que Deus nos abençoe. Um texto riquíssimo em lições. Vamos extrair algumas hoje nessa meditação, que tem por título Seguindo seus passos, ou seja, seguindo os passos de Jesus. Quando o apóstolo Pedro escreve esta epístola, ele tinha destinatários específicos. A carta era bem intencional. Ele estava escrevendo para cristãos e ele se refere a esses cristãos como estrangeiros e peregrinos. Vocês já viram e ouviram falar que quando as pessoas vão para outras nações, e aqui no Brasil até em outros estados, sofrem uma discriminação, não é assim? Sofrem insulto, às vezes até pelo jeito de falar. Nós debochamos, rimos, porque o jeito cultural que formou a fono daquela pessoa, o jeito daquela pessoa falar, soa estranho para o nosso ouvido. Na América do Norte, por exemplo, nós somos chamados de chicanos, colocando todo mundo como latinos no mesmo nível. E chicanos é uma expressão pejorativa para se referir a esses estrangeiros. Essas pessoas a quem Pedro escreve, na verdade, são chamados de estrangeiros e peregrinos por conta da fé em Cristo. Não que fossem de fato pessoas de outras nações vivendo em Israel, vivendo em Jerusalém, não. Eram pessoas da própria nação. Então, preste atenção nisso. Eram pessoas da própria nação que eram criticadas, que eram perseguidas por causa da fé que tinham em Jesus. Então, Pedro está se referindo a essas pessoas neste contexto. Vocês pertencem ao reino de Deus. Então, aqui neste mundo, vocês são, ou nós somos de fato estrangeiros. Nós somos de fato peregrinos. E por sermos diferentes das pessoas dessa cultura sem Deus, nós somos criticados, nós somos perseguidos. Então, essa pressão que o apóstolo Pedro indica é justamente isso. Eles estavam sendo caluniados e maltratados pela fé que eles professavam em Jesus. Você já passou por isso? De ser criticado pela fé em Jesus? Eu comentei com uma pessoa essa semana
e já comentei com vocês uma ou duas vezes, quando eu fui fazer a minha profissão de fé, me tornar membro da igreja, a minha avózinha, e eu sou o primeiro neto da minha avó, então a gente tinha um vínculo muito intenso. Eu morava em São Paulo e ela em Campinas. Ela saiu de Campinas, foi em São Paulo, na casa que eu morava, casa dos meus pais, e foi lá e disse para mim: olha, eu vim conversar com você, não passa para a lei dos crentes. Essa foi a expressão: a avó está te pedindo, não passa para a lei dos crentes. Ela era uma católica extraordinária, daquelas católicas assim que põem muitas evangélicas no bolso. Uma diaconisa extraordinária, que vivia de um salário mínimo e ajudava um punhado de gente doando alimentos, cestas básicas, isso tudo do recurso dela. Então era uma senhorinha muito respeitável, e a quem eu amava muito, e veio com esse pedido: não passa para a lei dos crentes. Então veja como você professar a fé em Jesus causa um incômodo nas pessoas que não vivem essa fé dinâmica e intencional e verdadeiramente em Jesus. Eu disse para minha avó que não poderia atendê-la, que importava mais obedecer a Jesus. As bodas da minha avó sempre foram feitas pelo bispo de Campinas. Então vejam que tipo de católica que ela era. Quando ela completou 50 anos de casamento, bodas de ouro, 50 anos, ela pediu que eu celebrasse, porque eu já era pastor. E eu celebrei as bodas de ouro da minha avó, numa chácara maravilhosa em Campinas, ao ar livre, do lado numa piscina, um lugar muito bonito, quase tão bonito quanto o lugar que a Bela casou. E fui lá e celebrei as bodas de ouro da minha vozinha. Então você percebe que quando você é leal a Jesus, quando você honra Jesus, as pessoas passam a te respeitar pela sua fé. As pessoas não respeitam quem tem fé de 1,99, mas essas próprias não se dão ao respeito. Então por que deveriam esperar serem respeitadas, E aí o que o Pedro diz, e isso aparece bem no começo do texto, Pedro está dizendo assim: vocês estão sendo caluniados e maltratados pela sua fé injustamente. Mais ou menos como Jesus, quando estava sendo torturado na noite do seu flagelo, e um soldado deu um murro no seu rosto, e ele disse para aquele soldado: se eu fizesse ou estivesse fazendo mal, talvez você me batesse com alguma razão, mas se eu só faço bem, por que você está me batendo? Então, quando você sofre pela sua fé, é um sofrimento injusto. Porque que mal que a sua fé pode fazer para uma pessoa? Que mal você, como cristão, pode fazer para alguém, se não é só ajudar? Foi aquilo que eu escrevi no meu history, quando eu fui visitar lá o trabalho do pessoal do Betel e da Casa Brace. Aí fizemos uma selfie, a Ritinha fez uma selfie lá para a gente, e depois eu postei e coloquei assim: visitando essas pessoas que só sabem fazer o bem. Se a pessoa só faz o bem, por que ela tem que ser maltratada? Por que ela tem que ser perseguida? Isso é injustiça, e é isso que o Pedro está falando. Que Deus se alegra com você quando você sofre injustamente. Então veja, o Pedro não está propondo para estas pessoas que sofrem uma saída política. Não. Vocês não leram o Pedro dizendo: procura um advogado, procura os seus direitos e processe essas pessoas que estão te humilhando, que estão te perseguindo, que estão fazendo você sofrer injustamente. Pedro não aconselhou isso. Como da mesma forma, Pedro não fez um discurso de autoajuda para aquelas pessoas. Olha, se comporte assim, assim, que você vai conseguir agradar as pessoas e elas param de te perturbar. Até porque é impossível você agradar todo mundo, então nem tenta, porque você não vai agradar todo mundo nunca. Então não perca e não invista as suas energias tentando agradar todo mundo, porque isso é absolutamente impossível. O que o Pedrão faz? Ele aponta para a cruz.
E há uma intencionalidade quando Pedro, respondendo à ansiedade das pessoas que eram criticadas injustamente, que sofriam injustamente, há uma intencionalidade porque Pedro aponta para a cruz. Pedro está ensinando que o sofrimento do crente não é um acidente. Então, quando você é caluniado, quando você sofre, quando você é colocado sob provação, isso não é um acidente, isso não está com a ponta solta. Isso não é igual uma cobra que você arranca a cabeça e ela fica dando rabada. Não, isso há uma intencionalidade neste seu sofrimento, nessas dificuldades, porque você foi chamado para fazer parte da trajetória de Jesus. Você foi chamado para seguir as pegadas de Jesus. Por isso Jesus diz: negue a você mesmo, tome a sua cruz, ou seja, pegue as suas dificuldades, vem e me segue. Então, seguir a Jesus, dizer sim a Jesus, é dizer não para o mundo. E quando você diz não para o mundo se arrepia. O mundo vai revidar, o mundo vai se posicionar diante de você, até verificar se a sua decisão é séria ou não. Sendo séria, o próprio mundo passa a te respeitar como cristão, mas até lá, você vai ser criticado, você vai ser humilhado, porque você vai participar do mesmo caminhar que Jesus fez. Imagina você uma pessoa perdida, ou se imagine como uma pessoa perdida na floresta. Você não sabe que caminho tomar, uma floresta densa, perigosa. E de repente, quando você olha para o chão, você vê pegadas firmes, já secas, de alguém que passou por ali antes de você. O que a gente faz? Vamos seguir essas pegadas. Alguém já passou por aqui e sabe o caminho. Eu vou seguir esse caminho para que eu também possa sair desse momento e desse ambiente de perigo. E assim eu vou chegar no ponto seguro que eu quero. É exatamente isso que o Pedro está dizendo para a gente. Cristo escreveu a história dele com sangue. E esse sangue que Jesus usou para escrever a história dele, é para que você coloque a sua mão sobre esse sangue de Jesus e você siga o traçado de Jesus. É uma expressão que se usava naquela época para alfabetização de criança. Como que funcionava isso? Eles escreviam em tabuinhas de barro, deixavam a tabuinha secar, obviamente, e depois as crianças colocavam a sua escrita seguindo os desenhos, os sulcos nessas tabuinhas de barro, até aprender a desenhar a letra. Então, o que o Pedro está pedindo é que nós façamos isso com o sangue de Jesus, que nós olhamos a vida de Jesus como um percurso a ser aprendido, para que você suporte as lutas desta semana que está iniciando hoje, e que você entenda que suportando esses seus sofrimentos, você vai suportar como alguém que já sabe o caminho, porque esse caminho foi traçado previamente pelo autor e consumador da sua fé. Então você não está sozinho nas suas dificuldades, você não está sozinho nos seus flagelos, nos seus sofrimentos. Alguém que não falhou, já escreveu a sua trajetória e acompanha cada passo do seu sofrimento e espera que você confie nele o suficiente para seguir o caminho que ele traçou para você. Ou seja, perdido na floresta, com medo, assustado e sofrendo, segue as pegadas que Jesus deixou na história da vida, para que você saia desse momento de dificuldade. Uma lição importante, então, que nós encontramos aqui nesse texto, é a vocação do sofrimento. Por que eu sofro? Por que você sofre? Bom, aqui nós temos que separar o sofrimento em duas partes, ou em dois grupos. O sofrimento merecido, que é o sofrimento das minhas decisões equivocadas, das minhas decisões erradas, né? Vou fazer alguma coisa sem equipamento de proteção, me machuco, foi culpa do destino? Ou foi um lapso?
uma falha do meu procedimento, do meu comportamento para aquela atividade. Então, um grande número dos sofrimentos que nós vivemos são consequências de decisões erradas que nós tomamos. Aquela frase brincadeirinha que nós fazemos com as crianças, né? Se enfiar o dedinho na tomada, vai tomar um choque. E aí a criança teima, fala, deixa eu botar o dedinho na tomada para tomar um choquezinho para aprender. A culpa foi da eletricidade ou de quem botou o dedinho na tomada? De quem botou o dedinho. Então, esse texto não está falando do sofrimento justificado que nós temos. Ele não está falando dos sofrimentos que são consequências das nossas escolhas ruins. Está dizendo aqui que é o sofrimento injusto, que vem pelo fato de você entregar a sua vida plenamente a Deus. Pedro diz que suportar tristeza por motivo de consciência para com Deus é coisa agradável. Isso aparece no versículo 19. É coisa agradável. E veja a sutileza do apóstolo Pedro. Quando nós sofremos alguma coisa por algum erro que nós cometemos, nós não nos conformamos. A gente se conforma. Quebrei o braço, fui correr, fui pedalar lá com o pessoal de domingo. Parece que parou, né? Essa pedalada de domingo aí, o pessoal já perdeu o fôlego. A pedalada antes da escola dominical. Cadê o Isaías? Está aí o Isaías hoje? Parou? Tem que ver esse negócio aí, mas tudo bem. Vamos supor que eu, que não tenho intimidade nenhuma com a bicicleta. Aí pego a bicicleta, vou dar uma pedalada. Alguém vai dizer para mim, pastor, não, deixa aqui comigo que eu sei, eu domino a arte, eu ando até com uma roda só, igual aquelas de circo, sabe, que tem uma rodinha só, deixa comigo. Então, eu vou lá e caio em cima do meu braço e quebro a minha clavícula. Eu vou me suicidar por conta disso? Não, eu vou conviver com a minha dor e com o meu sofrimento, porque o meu sofrimento veio de uma imprudência da minha parte. E aí eu vou me conformar. Mas olha que coisa interessante. Quando o sofrimento é por conta da minha vida espiritual, eu não quero me conformar. Aí eu não me conformo. Aí eu tomo atitude. Então, se alguém começa a me desagradar na igreja, me causa um desconforto. Isso é um tipo de sofrimento, não é? Em vez de eu me conformar com o sofrimento, eu vou embora da igreja. Eu acho que o problema é o endereço. Aí eu troco de endereço e não troquei de comportamento. O que vai acontecer lá? Com certeza absoluta vou achar outra pessoa que vai me magoar e vou sair de lá também e vou para outro lugar. Não é o endereço. É porque para as questões espirituais eu não quero me conformar quando eu sou contrariado, quando eu me sinto em sofrimento. Mas o sofrimento material eu me conformo com ele. E o Pedro está dizendo que quando eu suporto o sofrimento injusto, que são os sofrimentos sobre os quais eu não tenho domínio, aqueles sofrimentos que vêm para cima de mim sem que eu os tenha pedido. Caso do coitado do Gustavo, perdeu o papai no dia do aniversário. Esse é um sofrimento que ele pediu? Não. Esse sofrimento veio para cima dele e está fazendo ele sofrer. Que tipo de sofrimento que é esse? É circunstancial? Não, é um sofrimento injusto. Ele não pediu para passar por este sofrimento. Mas quando nós submetemos o nosso sofrimento para a glória de Deus, aí Deus fica contente com a gente. Mas Deus fica contente no meu sofrimento? Não com o seu sofrimento, mas como você encara o sofrimento. O sofrimento circunstancial você tolera, mas o sofrimento que não é circunstancial, esse você não quer tolerar. Então Deus se agrada quando você da mesma forma entrega a sua dor para Ele. Na tradição reformada, ou na soberania de Deus, que é a nossa teologia, Deus permite que você passe por aflições com uma intenção. A provação tem uma finalidade na sua vida. A provação na sua vida é para polir você.
é para que a sua luz possa brilhar diante dos homens, para que as pessoas vejam a tua luz brilhando, elogie o teu estilo de vida, o teu comportamento e glorifique o teu Pai que está no céu. É para isso que a aprovação serve, para melhorar você, para você aprender que você tem que submeter a sua vida a Deus. Essa é a razão da aprovação. Ao contrário, a tentação, o sofrimento pela tentação só vem para derrubar você e afastar de Deus. A tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Quem tenta o ser humano é a concorrência, não é Deus. Mas Deus permite que você passe por provações, para você aprender, se submeter e confiar em Deus. Então você foi chamado para passar por essas provações. Você foi chamado para viver esses momentos de provações, para que você cresça espiritualmente com essas provações. Então não reclame da sua cruz. Não reclame da sua cruz. Olhe para Jesus, olhe para o local onde você mais se parece com Cristo, que é na cruz. Você acha que tem problemas? Jesus não teve, né? Você acha que está sofrendo? Jesus não sofreu, né? Você acha que teu coração está doendo? De Jesus não doeu, né? Sendo traído, sendo abandonado, recebendo pregos nas mãos e nos pés, tendo a costela perfurada, sendo pregado na frente de todo mundo seminu, sendo chamado de endemoniado pela própria família, pelos seus próprios irmãos. Você acha que Jesus não teve problema? Só você tem problema. Jesus não teve problema, né? Então, quando você estiver vivendo um momento de provação, olha para a cruz de Cristo, porque aí você vai ver que você e Cristo são pessoas que sofrem, e sofrem para crescimento. E nesse momento você vai aprender que a cruz vai te levar para um local onde você mais se parece com seu mestre. O lugar onde nós mais nos parecemos com Jesus é no nosso sofrimento, principalmente os sofrimentos injustos. Mas esse chamado para a vocação exige que você aprenda a reagir diante do sofrimento, não com seu instinto de defesa. Bateu, levou. Falou A comigo, eu falo de B a Z e aproveita que eu estou calmo. Não é revidando que você aprende a conviver. Você aprende a conviver com o sofrimento com a fé em Jesus, entregando as origens do seu sofrimento nas mãos de Jesus. Porque, como eu já disse várias vezes, Jesus vê o que você não vê, ouve o que você não ouve, sabe de coisas que você não sabe. Então não queira você tomar para você a ira de querer devolver algum mal que fizeram para você na mesma moeda. Jesus não fez isso, e poderia ter feito. Jesus não fez isso. Então entrega o teu sofrimento nas mãos de Jesus. Jesus sabe o que fazer com o teu sofrimento. E se o teu sofrimento está sendo provocado injustamente por alguém que está te fazendo mal, esse alguém que está te fazendo mal é um problema de Deus, não é teu. Deus sabe o que fazer com essa pessoa. E o momento dessa pessoa ser ensinada por Deus vai chegar e Deus vai cuidar desta pessoa. Então note, num segundo momento, a força e o poder que o silêncio tem. A força e o poder que o silêncio tem. Olha para a reação de Jesus no versículo 23, quando ele foi insultado. Jesus não revidou. Ele não usou sua divindade para esmagar as pessoas que estavam ali. Pelo contrário, as pessoas que estavam infligindo dor e humilhação. Você já foi jogado numa praça pública e apedrejado seminu? Não, né? Você já foi crucificado aqui na Praça das Bandeiras, seminu, só com a roupa de baixo? Não também, né? Jesus foi. Exatamente assim. Se fosse hoje, seria aqui na Praça da Bandeira, com a multidão olhando para ele, só com a roupa de baixo, sendo xingado, humilhado. Jesus passou por isso. E o que Jesus fez olhando para aquelas pessoas? Pai, perdoa essas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo. E não sabiam,
porque se soubessem não fariam. Assim como há pessoas que fazem você sofrer e não sabem, às vezes, que estão te fazendo sofrer, ou às vezes sabem que estão fazendo sofrer filhos e filhas de Deus. E qual que é a nossa reação? Pai, perdoa essas pessoas, são pessoas perdidas. Então ele não revidou, ele usou a sua divindade para perdoar. Ele se entregava àquele que julga retamente. O seu julgamento pode sair com viés, porque num problema principalmente de relacionamento, a gente sempre tem a versão de um, a versão do outro e a verdade. Nunca uma pessoa diz toda a verdade, e nunca outra diz toda a verdade, e nem quem está no meio vai saber toda a verdade. Mas Deus sabe. Deus que sonda os corações sabe toda a verdade. Então não tome partido. Não penda nem para um lado nem para o outro. Se alguém te faz sofrer, entrega isso para Jesus, confie em Jesus. Talvez a sua vontade diante dos distúrbios, diante das dificuldades, seja gritar e provar que você está certo. E eu tenho certeza que você já teve essa vontade de dar um tapa na mesa, de gritar e dizer: para porque eu estou certo, para porque você está me incomodando, para porque você está me fazendo sofrer. Nós temos essa vontade muitas vezes, às vezes nós queremos dizer isso para a vida. Para a vida de me fazer sofrer tanto assim, porque só desgraça uma atrás da outra. Mas foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus gritou, tentou provar que estava certo? Então a verdadeira força não está em você gritar que está certo, mas está em você descansar na providência de Deus. E se a tua vida tem sido intensa em momentos de sofrimento, deixa de lutar com o sofrimento e descanse na providência de Deus. Se o juiz, e presta atenção nisso, se o juiz de toda a terra, se o juiz de todo o universo sabe a verdade sobre a tua vida, você não precisa se justificar diante das pessoas. Se o juiz de toda a terra conhece o teu coração, você não precisa se justificar diante das pessoas. Até porque quem te ama não precisa da tua justificação. E quem não gosta de você não vai adiantar nada você tentar se justificar. Então o importante é que Deus conheça o teu coração. O silêncio de Cristo foi a maior declaração dele de confiança no Pai. A maior declaração dele de confiança no Pai foi o silêncio dele. Só que esse silêncio de Cristo não era apenas um exemplo moral. Cristo não ficou em silêncio só para mostrar que a gente tinha que ficar em silêncio também. Não, é a intencionalidade disso. Cristo usou deste silêncio para mostrar que não era só um exemplo moral, mas era o preço de um resgate que ele estava pagando por você e por mim. Por isso ele ficou quieto daquele jeito. Era o preço. E se o preço para tirar a gente da mão do diabo, para nos tirar da porta do inferno, foi sofrer sem reclamar, foi sofrer sem gritar, então ele fez isso, porque era o que tinha que ser feito. A paz do substituto, foi isso que Jesus fez. Ele foi o nosso substituto. E aí nós chegamos no miolinho, no cerne do Evangelho. Quando no versículo 24, o Pedro fala: Ele mesmo levou sobre os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ele levou os nossos pecados no seu corpo no madeiro. Por que Jesus precisou sofrer tanto? Porque aquele sofrimento era nosso, era meu e teu. A ira de Deus é real. Raramente se prega sobre a ira de Deus, né? A ira de Deus é real. E em vários momentos da Bíblia, Deus mostra a sua ira para o pecador rebelde e teimoso. Deus pesa a mão. Mas Deus também é amor.
Então o que Deus fez? Para que você não pagasse a conta da sua rebeldia, Ele manda Jesus. Então Jesus não morreu só como um mártir, Jesus não morreu só para te inspirar a sofrer. Quero viver o que nessas pessoas que têm autoflagelo, né? Furam as mãos, carregam a cruz, principalmente na Semana Santa. Não é essa a inspiração que Jesus quis causar nas pessoas. Jesus morreu como seu substituto. Quem deveria estar naquela cruz era eu, não era Jesus. Ele não teve culpa de nada, eu tenho. Era você. Ele não tinha culpa de nada, você tem. Mas Ele quis ser substituto nosso naquela cruz. Para que nós não subíssemos na cruz, Ele subiu. A justiça de Deus exigia punição, e o Cristo absorveu essa punição por puro amor a você. Pelas feridas dele, a sua alma e a minha alma foi curada da maior doença que um ser humano pode vivenciar, que é a separação de Deus. Pedro continua dizendo que você era uma ovelha desgarrada, que nós éramos ovelhas desgarradas, sem rumo, sem dono, mas a cruz te comprou de volta. Agora você tem dono. Você não é mais bicho sorto na paiada. Você tem dono agora. Você é a propriedade de Deus. Você agora tem um pastor, que é o fim do trecho que nós lemos. E o que o pastor faz? Vai lá com o cajado, tira você do buraco, limpa a sua lã, trata os seus machucados. Mas também fala que Jesus é bispo. E o que é o bispo? A quem a gente presta contas, a quem nós temos que explicar as coisinhas erradas que a gente faz. É por isso que o Pedro fala que Jesus é o nosso pastor e bispo. As duas coisas, cuidado e prestação de contas na pessoa de Jesus. Então, debaixo desse cuidado, você tem segurança suficiente para enfrentar qualquer tempestade que apareça na sua vida, seja ela de qualquer intensidade que seja. Vamos recapitular o que eu já falei para vocês. Hoje, o apóstolo Pedro nos lembrou que a dor que você está vivendo tem um propósito. O seu sofrimento tem um propósito, e é polir você, é transformar você numa pessoa mais dependente de Deus. Pedro também ensinou para a gente que a sua confiança deve estar no juiz supremo e não nas circunstâncias. Porque tem gente, meus irmãos, que tem o sofrimento como ídolo. Eu falei disso para vocês há 3 domingos. Olha o sofrimento como ídolo. Sabe aquela coisa? Mas olha o tanto que eu estou sofrendo. Ninguém sofre como eu. Olha o meu sofrimento, que coisa medonha que é. E ela curte tanto o sofrimento, que o sofrimento passa a dominar a vida dela. Ela vive em função do sofrimento. É como o desenho do Hanna-Barbera, aquela hienazinha do Tempo Meu e do Baru. A gente assistia muito aquele desenho lá, que ficava dizendo: ó dia, ó mês, ó hora, ó azar. O Mauro reivindicou lá, no tempo dele também. Não é só meu e do Baru, é no tempo do Mauro também. Então, tem gente que é assim, tem gente que olha para o sofrimento: olha o meu sofrimento, olha como eu sou infeliz, olha como eu estou sofrendo. Você quer mudar de vida? Não, mas se eu mudar de vida, eu perco meu ídolo, meu sofrimento. Olha como eu estou sofrendo, e volta a falar do sofrimento. Volta a falar das dificuldades, não quer libertação. Porque se libertar, estraga o brinquedinho, aí não tem mais do que reclamar. Então, nós aprendemos que a nossa confiança deve estar no Supremo Juiz, não nas circunstâncias. Eu não sou feliz porque o outro não permite que eu seja feliz. Ontem foi tratado isso, né, no curso Aliança aqui com os casais. Eu não sou feliz porque o outro não permite que eu seja feliz. E quem foi que te ensinou que o outro é responsável pela tua felicidade? Nunca, em nenhuma circunstância. Ninguém pode fazer você feliz ou infeliz. É você que decide se você quer estar feliz ou se você quer estar infeliz. A terceira coisa que o Pedro nos ensinou é que a sua dívida foi paga integralmente no madeiro. Você não precisa pagar de novo. Não precisa pagar outra vez.
É igual você pegar lá na caixinha lá um boleto que alguém pagou e você não viu, e você vai lá no banco, vim pagar esse boleto. O caixa vai passar no leitor lá, de código de barras, e vai dizer, isso aqui já está pago. Aí você vai ficar aborrecido, não, mas eu quero pagar de novo. Falou, mas você não pode pagar de novo, já foi pago, você não tem mais como pagar isso. Mas eu faço questão de pagar. Não posso receber, você não pode pagar de novo, já foi pago. Essa é a questão de Jesus na cruz. Você não pode mais pagar pelos seus pecados, porque Jesus já pagou. Você não pode se salvar, porque Jesus já te salvou. Antes de Jesus, sim, você tinha que fazer um sacrifício, matar um bichinho para poder se salvar. A partir de Jesus, não. Então essa é a terceira coisa que o Pedro nos ensinou. Você não é mais um errante, você é uma ovelha pastoreada pelo próprio rei. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, presta atenção nisso. Olha para as tuas mãos. Se as tuas mãos estão cansadas, coloque as tuas mãos sobre as feridas de Jesus. Já fez essa experiência? Colocar as tuas mãos mentalmente sobre as feridas de Jesus e sentir o sangue dele que foi derramado por sua culpa? Se o seu caminho parece tortuoso, parece incerto, olha para o chão. As pegadas de Jesus estão logo na sua frente. É só seguir as pegadas dele, pisar nos mesmos lugares que ele pisou, frequentar os mesmos lugares que ele frequentou. Se arrependa de tentar lutar a sua batalha sozinho. Se arrependa disso. E quando eu digo se arrependa, não estou dizendo de sentimento. Arrependimento é mudança de vida. Para de tentar lutar com seus sentimentos e as suas dores sozinhos. Não vai funcionar. Definitivamente não vai funcionar. É igual remédio para dormir. Dorme, mas não descansa, porque a mente está sobrecarregada, a mente está agitada. Para de tentar lutar as suas batalhas sozinho. Para de duvidar da bondade de Deus na tua aflição. Só Ele pode te ajudar. Se não fosse uma questão de fé, seria uma questão de inteligência. Se só Deus pode te ajudar, por que você está buscando ajuda em outros lugares? Então saia daqui hoje com a cabeça erguida. Saia daqui hoje com o queixo levantado. Você tem dono, você tem dona, e não é o sofrimento. O seu dono é Jesus. Então saia com o rosto em pé de quem sabe que do seu lado, na sua frente e atrás de você, acima e embaixo de você está Jesus. É nele que você tem que confiar. Não por causa da sua força, mas por causa da força da fidelidade de Jesus. Jesus é o único ser no universo inteiro que nunca vai trair você. Nunca, independente de como você viva a sua vida. Ele nunca vai te trair. É óbvio que se você caminhar do jeito que Ele quer, vai ser uma parceria imbatível. Mas Ele não volta atrás na parte dele. Então que essa semana que se inicia hoje, você preste atenção em cada desafio, em cada enfrentamento, e que em cada um desses momentos você sinta o cajado de Jesus te guiando, e a graça dele sustentando você na palma das mãos dele. Sai daqui em paz. Sai daqui em paz hoje, com a convicção de que a tua alma foi curada, de que os teus sentimentos foram curados por aquele que venceu a morte. Não é por qualquer um, por aquele que venceu a morte. Evento que nenhum outro ser humano em toda a história da humanidade conseguiu vencer. Os maiores líderes religiosos do mundo, inclusive os apóstolos, profetas, todos foram brecados pela morte. Todos. Mesmo aqueles que Jesus ressuscitou, logo depois morreram de novo. Só Jesus venceu a morte. Então saia daqui hoje convencido disso, da sua cura, da sua libertação, porque aquele que venceu a morte
é por você em todos os dias da tua vida. Amém? Você crê nisso? De verdade? Vai entregar hoje a sua vida e o seu sofrimento a Jesus? Nossa, que silêncio. Sim ou não? Amém. Que Deus nos abençoe.